E aí, turminha? Boa tarde, galerinha do sexto ano. Como é que vamos? Eu espero que estejam todos bem. Alguns de vocês descansaram hoje de manhã, outros se estressaram um pouquinho na prova, embora eu acho que não tenha motivo para ter estresse, porque a prova estava super fácil, ok? E aí, já que eu tô falando de prova, e aí, para quem não tá entendendo, eu tô falando de prova de recuperação, então quem passou direto não tem o que se preocupar com isso, certo? Eu só quero lembrar vocês o seguinte: sábado nós temos aula. Gente, olha que alegria! Depois de uma sexta-feira de feriado, Independência da Bahia, 2 de julho, sábado, dia 3, aula de matemática com o professor Evandro. Olha que legal. Mas assim, a gente vai fazer diferente, certo? Eu vou dar um presente de Natal antecipado para vocês. Vai ter aula? Vai, claro que vai ter aula, senão não sou eu. Só que a aula não vai ser para todos, ok? Então só vai assistir a aula do sábado aqueles que foram para recuperação. Então quem não foi para recuperação vai ter mais um prêmio. Olha que beleza! Ficaram livres no dia da prova, ficarão livres também no sábado, ok? Quem não foi para recuperação. Porque sábado de manhã a gente vai corrigir a prova de recuperação na videoaula do YouTube e à tarde a gente vai divulgar a média, como a gente fez com a média da segunda unidade para todos antes da prova, ok? Agora a gente vai rever a média, aqueles que melhoraram, aqueles que não melhoraram, enfim. E hoje à tarde a gente já vai começar o nosso assunto da terceira unidade. Lembrando que a terceira unidade são 7 semanas também. Então a nota de vocês da segunda vai ser repetida na primeira, mas daqui para frente agora é cada um por si, Deus por todos. Então as notas serão diretas e nós temos ainda pela frente 4 unidades, ok? Cada unidade 7 semanas, como eu dizia, e aí a gente vai ter 5 semanas ainda pela frente, ok? Já que nós estamos agora na segunda semana. Exatamente. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai ter pouco tempo, 4 aulas ainda pela frente e mais a última aula para fazermos a nossa prova. Então, é pouquíssimo tempo, a gente tem que seguir com o barco, ok? Para que vocês não tenham nenhum prejuízo extra, nenhum prejuízo adicional. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, tá certo? Então, quem for ficar de folga até a próxima semana, né? Quem não for ficar de folga, sábado, nosso encontro fechado para que a gente possa concluir as questões relacionadas ainda à primeira e segunda unidades. Beleza? Então vamos lá, todo mundo preparado? Então a gente vai começar aqui, eu vou aparecer aqui para vocês. Oi, pessoal, tudo bom? Então, já estava com saudade de mim, não é? Vamos lá, vamos preparados todos de volta para que a gente possa estar dando sequência aos nossos assuntos. Então, lembrando que nós terminamos a primeira e segunda unidades estudando soma. Então, nós vimos a soma tanto com, ou adição, né? Que é a mesma coisa. Tanto sem transformação de unidades como com transformação de unidades. E agora a gente vai, na nossa terceira unidade, começar o capítulo 2 do livro, que é justamente subtração. Então, vou colocar aqui, capítulo 2, página 40 do livro de vocês, ok? Depois vocês dão uma olhada lá no livro virtual. E nós vamos começar com subtração. Então, a gente viu que a adição é o mesmo que juntar, que somar, que adicionar, que agregar. E subtração? Então, subtração vem de quê? Vem de subtrair, vem de retirar, vem de diminuir, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer, não é verdade? Mas aí a gente precisa aprender a fazer isso também. Então, seguindo o mesmo parâmetro, o mesmo sistema que a gente viu nas aulas anteriores de adição, eu quero fazer também para subtração, ok? Então, a gente quando pensa em retirar algo e subtrair algo, então a gente tem que partir de algo que seja real, não é? Para algo que seja
imaginário, que é o caso dos números, que a gente já viu que os números não existem, eles são uma ideia que a gente tem de uma determinada quantidade de coisa, né? Inclusive, quando eu falo isso para os meus alunos mais velhos, que o dinheiro ele é algo, é uma fantasia que existe, que dá valor a um pedaço de papel, e aquilo ali as pessoas fazem loucuras por causa daquilo ali. Mas hoje ele pode valer uma coisa, amanhã ele pode valer outra, daqui a uns anos ele pode deixar de existir, como algumas moedas já deixaram de existir na história do nosso país, mas é algo muito fruto da imaginação. Não existe o concreto do número para a gente pegar, para a gente sentir. A gente tem a ideia dele, não é? Então, da mesma forma que a gente tem essa ideia, a gente parte de algo que seja concreto, que seja real, para a nossa ideia do retirar. Então, eu não vou pegar o meu quadro valor de lugar, não, porque ele está bem feinho aqui. Vocês já conheceram o meu quadro valor de lugar. Eu espero que vocês tenham feito os seus, porque, de verdade, a gente vai usar o quadro valor de lugar. Vocês já viram que vocês perderam pontos na unidade passada por terem deixado de fazer o quadro valor de lugar. E eu preciso que vocês façam, certo? Eu não desisti disso, não. Porque é uma das formas mais simples da gente aprender a fazer contas, ok? Então eu tenho aqui os meus hidrocores. Deixa eu ajeitar aqui os meus hidrocores, porque eu gosto sempre de partir desse real para que a gente possa imaginar algo. Então vamos dizer que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrocores na minha mão, ok? 6. E aí, quando a gente fala de subtração, de retirada, de diminuição, é muito simples. Se eu tenho 6 e eu tiro 3, eu vou ficar com 3. Isso é o conceito de subtração. Ok? Fácil. Se eu tenho 8 e retiro 2, 4, 6, vão me restar 2 unidades. Então, todo mundo sabe fazer isso, não é? Então, quando a gente fala de subtração, essa ideia de retirar, ela tem que ser muito clara em nossas mentes. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, nos números 87 menos 35, essa ideia que eu fiz com vocês aqui dos hidrocores vale aqui também. Só que eu não tenho 87 hidrocores para tirar 35 e nem tampouco 5 para tirar quem quer que seja, certo? A gente vai trabalhar em cima do que nós já aprendemos aqui, que são as respectivas unidades. Então, eu sei que eu tenho aqui uma casa de unidade e eu sei que eu tenho aqui uma casa de dezena, ok? Então, eu tenho que colocar sempre um embaixo do outro, aquela regra de só poder ficar um algarismo em cada casa, não podemos esquecer daquilo, e aí a gente vai fazer um a um. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. E aí, a nossa conta manda a gente retirar quantas? 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, restam quantas? Restam 2 unidades. Muito fácil, né? Beleza. Isso vocês podem fazer com o quadro valor de lugar de vocês. Eu vou ensinar depois como é que a gente faz com ele. Aí, a gente vai agora passar para a dezena. Então, eu vou pegar os mesmos lápis que eu tenho aqui, os mesmos hidrocores que eu tenho aqui na minha mão, e vou fazer a conta do mesmo jeito. Só que eu tenho ali 8 dezenas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. E dessas 8 dezenas eu vou precisar retirar 3 dezenas. Então, eu tiro 3, e aí vamos ver quantas sobram. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Então, quando eu junto as unidades aqui com as dezenas, eu vou ficar com 52 unidades, ok? 5 dezenas e 2 unidades, ok? Bom, fácil, né? Então, aí a gente vai trabalhar esse conceito da mesma forma. Se eu tivesse, digamos que 308 e fosse retirar 105. Vamos ver o que é que ia acontecer aqui. Então, a mesma coisa, sendo que aqui eu tenho, ó, vou colocar aqui. Aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho
dezena, e aqui eu tenho centena. Vai aparecer uma casa a mais. Muda alguma coisa, professor Ivandro? Não, não muda absolutamente nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e trabalhar também individualmente, casa por casa, sempre partindo das unidades, ó. Então, eu tenho 8 unidades. Deixa eu ver se eu tenho aqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Para retirar 5 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sobram quantas? Sobram 3 unidades. Aí a gente vem aqui na casa da unidade e coloca a nossa resposta. 3. Fácil, né? Aí o que acontece aqui, ó? Lembram do zero que eu falei? Que ele empurra os outros para frente, que ele ocupa a casa e faz com que os outros valores sejam maiores. Então, eu não tenho nada de dezena para tirar nada de dezena. Se eu tenho nada para tirar nada, só pode me restar o quê? Absolutamente nada. Então, a gente repete esse nada aqui. Pronto. Não mexi com ele. Ok? Agora eu venho 3 centenas para retirar uma centena. Me sobram 2 centenas. Então, a minha resposta é 203. Eu tenho aqui 203 qualquer coisa. 203 reais. Pronto. Vocês gostam de dinheiro, então eu tenho aqui 203 reais. Ok? Fácil. Então vamos ver esse negócio desse zero aí, que às vezes a gente se atrapalha com ele. Eu vou pegar agora aqui 567 e vou retirar 304. Não, vou retirar 303. Vamos ver o que é que vai acontecer? Então vamos lá. Vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre, ó, vou até escrever de novo, até a gente aprender por osmose. Unidade, dezena, centena, ok? Não pode esquecer disso, um embaixo do outro. Então eu tenho 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou retirar 3. Sobraram quantas? Sobraram 4. 4 unidades. Coloca lá a resposta embaixo, 4. Ok? Aí agora eu tenho 6 dezenas, já peguei mais 2 aqui, 2, 4, 6 dezenas, para retirar nada. Olha onde a gente erra aqui, que às vezes a gente faz assim, ó, 6 tira nada, nada. Repare, a gente às vezes erra essa conta, então não pode. Se eu tenho 6 e não retiro nada, eu continuo com quanto? 2, 4, 6. Então não pode errar isso, viu, gente? Às vezes na hora da pressa a gente erra. E se eu tenho aqui, ó, gente, 5 centenas e retiro 3 centenas, ainda me sobram 2 centenas. Ok? Fácil. Muito fácil. Então, ó, fechou. Vamos fazer um com milhar? Bora, professor Ivandro. Eu tenho aqui 2.485. Ai, professor, tá dificultando. Não tô dificultando nada. A gente tem que aprender de todo jeito. E eu vou tirar 1.254. Botar os pontos. Lembra o que eu falei do milhar? Para separar. Que a gente sempre tem de 3 em 3. Vamos lá. Vamos lá nos divertir aqui, que a gente vai fazer depois com o quadro valor de lugar. Eu tenho aqui, ó, 5 unidades. Vamos escrever aqui em cima, que eu já ia esquecendo. Unidade, dezena, centena, e aqui entrou o M de milhar. Vamos lá. Deixa eu botar o preto aqui de novo. Pronto. Então eu tenho 5 unidades para retirar 4. Sobra quanto? 1. Então, coloca lá a resposta. 1 unidade. Agora eu tenho 5 com mais 3, 8. Ok? 3, 6, 8. 8 dezenas para retirar 5 dezenas. Sobram quantas? 3 dezenas. Coloca lá a resposta. 3.
Agora eu tenho 4 centenas e vou retirar 2 centenas. Quanto sobra? 2. Muito bem. Todo mundo bombando aí no chat. Tô gostando de ver. E aí agora eu tenho 2 unidades de milhar. Hein, professor? Lembram que a gente já viu isso? Quando a gente chega na casa do milhar, aí a gente volta a ter unidade, dezena e centena. Só que tudo de milhar. Então eu tenho aqui, ó, 2 unidades de milhar, que eu tiro uma unidade de milhar e sobra uma. Então a minha resposta aqui é 1231. Não é super fácil? Super fácil. Vamos ver como é que seria isso, então, no nosso quadro valor de lugar. Tá aqui o quadro da gente. Lembram dele? Ó, o meu como tá todo amassadinho aqui. Então aqui eu tenho o nosso quadro valor de lugar. Precisava de um assistente de palco para segurar. Aí eu vou pegar o quê? Vamos fazer essa primeira aqui. 2, 4, 6, 7, ó. Colocar aqui 7 unidades. Como é que a gente faz a conta de menos no quadro valor de lugar? 2, 4, 6, 7. Contei para ver se estava certo. Tá. Então eu tenho 7, ó. Repare que eu botei na casa das unidades. Ok? 7 unidades. Aí eu vou tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram quantos? Sobraram 2. Ok? Aí a gente vem aqui, deixa lá as 2. Aí a gente vem aqui para casa das dezenas. Deixa eu ver se eu tenho uma quantidade aqui suficiente. Tem 3 com 5, 8. Tenho aqui, ó, 8 dezenas. E aí eu vou retirar 3 dezenas. Sobrou quanto, gente? Sobrou 5. Repararam aqui? Então, se eu quiser ler esse número aqui, como é que eu leio? 5 dezenas com 2, 50, aí 2. Ó, a mesma coisa que a gente fez antes. Sem o quadro valor de lugar. Tá vendo como eles são fáceis? Então, lembrem-se que quando a gente vai somar, a gente coloca os dois valores aqui, em cima e embaixo. E aí a gente junta tudo. Certo? Assim que a gente faz a soma no quadro valor de lugar. Eu coloco aqui, vamos dizer que ali eu fosse somar 87 mais 35. Então eu colocava 87 aqui, 35 aqui, depois eu pegava e juntava tudo num lugar só. Num buraco da sapateira só, vamos dizer assim. Na subtração é diferente. Eu só coloco o primeiro número e dele eu retiro o segundo. Se subtração é retirar, é diminuir, é subtrair, é extrair. Então a gente tem que usar esse raciocínio aqui quando for fazer com o quadro valor de lugar. Para quem não fez ainda, lembrem-se, pode usar papel ofício, folha de caderno, pode pintar, folha de revista, de jornal, do que vocês quiserem. Caixa de papelão, que ele fica mais durinho, como vocês quiserem, certo? E aí, o que é que eu vou usar no lugar do hidrocor, professor? Aí vocês podem usar palito de fósforo, palito de dente, palito de picolé, certo? Palito de churrasco. Então vocês fiquem à vontade para usar o que vocês tiverem, o que puderem fazer, certo? Mas aí eu quero essas contas, tá bom? Com o quadro valor de lugar. Então, fechou. Fácil essa nossa primeira etapa de subtração. E aí eu quero ver com vocês o seguinte: como seria uma subtração se nós tivéssemos que fazer a transformação de unidades que a gente aprendeu na nossa aula de adição? Isso existe aqui também para subtração? Sim, senhores e sim, senhoras, existe. Então vamos aprender como é que a gente faria? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos passar para a próxima aqui. Se eu tenho, vamos supor que eu tenha, deixa eu ver aqui, 23. Para retirar 15. Ok? Como é que a gente faz isso? Repare. Vamos pensar? Vamos pensar junto. Eu tenho aqui unidade e aqui eu tenho dezena. Vamos pensar junto. Repare. Quando eu tenho 2 dezenas, eu posso tirar uma unidade, não posso? Uma dezena, não posso? Posso.
Mas aqui eu tenho 3 unidades. E 3 unidades eu não posso tirar 5. Vai ficar faltando. Não é? Faltando 2. Então o que é que eu faço? A gente diz no dito popular que a gente pega emprestado. Não é assim que a gente aprendeu? Pega emprestado da dezena, professor. Só que repare, qual é o conceito de pegar emprestado? Quando a gente pega emprestado uma coisa de alguém, qual é a ideia depois? Que a gente faça o que com o que a gente pegou emprestado? Que a gente devolva à pessoa, não é isso? Então repare que essa ideia que a gente aprendeu até agora, ela não é tão correta assim no caso dessa conta. Porque a gente faz assim, ó. Eu vou tirar aqui então, ó. Esse 2 vai pegar emprestado pra cá e vai virar 1. Ok? Então, eu tirei, ó. Esse 1 daqui, emprestei pra cá, virou 13. Ok? Pronto. Agora eu faço 13, tirar 5, 8. Pronto. Aí o que que a gente faz? Algumas pessoas fazem assim. Tirou e aí sobrou 1 lá, não foi? 1 menos 1, 0. Pronto. Essa ideia tá ótima. Tá perfeita. Eu gosto até mais dessa ideia. Mas tem algumas pessoas que fazem assim, ó. Vamos lá. Vou repetir aqui a mesma conta para vocês entenderem o que é que eu tô falando. A pessoa pega aqui, tira emprestado daqui, aqui vira 13. Certo? 13 menos 5, 8. E aí devolve 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. Eu não gosto muito desse raciocínio. Por que eu não gosto muito desse raciocínio? Porque é o seguinte, ó. Primeiro que o 2 emprestou. Então, se o 2 emprestou, ele não tem mais a mesma quantidade que ele tinha. Ele era 2. Se ele emprestou uma dezena, que são 10 unidades, ele só ficou com 1. Ele não pode continuar 2. E repare, como é que eu empresto aqui e devolvo por debaixo? Ah, que maluquice! É o mesmo que a gente morar no prédio, pegar emprestado o açúcar do segundo andar e devolver na casa do primeiro. Olha que negócio doido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o conceito que a gente tem que usar aqui é o conceito que a gente já aprendeu de transformação de unidade. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade? Até mesmo agora, quando eu falei aqui, eu usei esse conceito. Eu tinha aqui, ó, eu tinha 2, vou mudar até a cor. Eu tinha 2 dezenas. Essas 2 dezenas, elas equivalem a 20 unidades. Ok? Só pra gente entender o conceito, tá bom? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar essas 10 daqui para juntar com as 3 que eu já tenho. Por isso que eu fico com 13. Então, essa junção ela é provisória. Lembre-se que cada casa a gente só pode ter um único algarismo. Então, eu não posso ter 13, porque 13 são 2 algarismos. Aí eu vou pegar esses 13 e vou tirar o 8. Perdão, vou tirar o 5, que vai dar o 8, né? Eu já quero dar a resposta. Então, ó, o 13 eu vou tirar o 5, que vai dar o 8. Então, se eu tinha 2 dezenas e tirei uma, eu não tenho mais as 2, eu só tenho uma dezena. E uma dezena, aqui é a dezena, ó, que sobrou. Quando eu tiro uma dezena de baixo, ó, aí não sobra nada. Então, olha como essa ideia aqui, ela é muito mais simples da gente entender. Porque a gente faz a diminuição, a gente faz a transformação e não tem que devolver nada, não tem que ficar pensando uma coisa errada, porque a gente pensa de maneira errada. Embora a gente faça de maneira correta. Algumas vezes, tem vezes que a gente faz errado. Então é isso que eu quero que vocês entendam nessas ideias de transformação, para que a gente não corra o risco de fazer essas operações erradas. Vamos ver outro exemplo? Eu gosto muito desse tipo de situação. Vamos ver um exemplo com centena agora. 354 menos 127. Vamos lá? Então eu começo sempre pela unidade. Unidade, dezena, centena. Então vamos lá.
Eu tenho 4, eu posso tirar 7? Não, estão faltando 3. Então, o que é que eu faço? Esse 5 aqui, ele vai virar 4. E aqui onde eu tinha 4, eu vou ficar com 14. Agora eu posso tirar 14, tira 7, sobram 7. 4, tira 2, sobram 2. 3, tira 1, sobra 2 também. Olha como é mais rápido, inclusive. Mais rápido e mais fácil, ó. 227. Ok? Agora vamos ver se tiver um zerinho no meio. Aí eu já gostei com um zerinho no meio. Que legal, ó. Vamos botar aqui 205 menos 34. Pronto, vou fazer assim. Vou fazer uma fácil para vocês. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Então, repare. 5 tira 4, não tira? Tira, sobra 1. Então, aqui a unidade a gente fez direto, não teve problema. Mas aqui, o que é que aconteceu, ó? Eu não tenho nada. Como é que eu não tenho nada e preciso tirar 3? É impossível essa conta. Então, o que é que eu faço? Eu pego as duas centenas, tiro uma e transformo em 10 dezenas. Ok? Deixa eu apagar um pedacinho aqui para poder não misturar aqui. Pera aí. Pronto. Aí eu vou fazer um agora aqui para não ficar coladinho. Aqui, 10. Pronto. Agora eu faço 10 tirando 3, vão sobrar 7. Lembram que eu tinha 2, mas eu transformei, então não tenho mais os 2, eu só tenho 1. 1 para tirar o quê? Ih, não tem nada aqui, gente. O nome já tá dizendo, ó. Ó o português na matemática. Nada, nada é o quê? 0. Então, quando eu tenho 1 e não tiro nada, eu continuo com o mesmo 1. Então, resposta 171. Olha como é fácil. Então, repetindo, ó. Eu tinha 5 unidades, tirei 4. Ainda sobrou 1. Eu não tinha nenhuma dezena e precisava tirar 3. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei emprestado, como a gente diz, não é pegar emprestado. Eu transformei duas centenas, tirei uma e transformei em 10 dezenas. Aí eu faço 10 tira 3, 7. Eu tinha 2, só fiquei com 1. 1 tira nada, 1. Beleza, ó. Mamão com açúcar. Chuchu, beleza. Uhul, nota 10. Então, gente, esses tipos de contas que a gente precisa treinar, que a gente precisa fazer bastante para a gente ir desenvolvendo, para a gente ir aprendendo, para a gente ir cada vez mais melhorando nas nossas operações matemáticas, ok? Então, vou fazer mais uma aqui para a gente encerrar. Vou pegar aqui agora 123 e vou retirar 34. Vamos lá? 3 pode tirar 4? Não. Então, agora eu vou pegar emprestado aqui. Aqui eu vou ficar com 1 só. E aqui eu vou ficar com 13. 13 tira 4? Agora sim. Dá quanto? Dá 9, né? Isso. Dá 9. Pronto. Agora eu tenho 11 aqui, ó. Né? Por que que 11? Porque eu já posso fazer direto. 11 menos 3. Que dá quanto? Dá 8. Tá vendo o macete? Peguei vocês, ó. Então, ao invés de eu transformar de novo, eu peguei o número que sobrou aqui em cima e já diminui direto. 11 menos 3, 8. A resposta, 89. Quando vocês fizerem qualquer conta e vocês sentirem dúvida se a resposta está certa, aí a gente tem um recurso chamado prova real. É só fazer o contrário da conta que vocês fizeram, ó. É só somar 89 com 34 e ver se dá 123. Então, 9 com 4, 13. 8 com 3, 11 com 1, 12. Deu certinho, ó. Aqui é a mesma coisa. 4 com 1, 5. 3 com 7, 10. Vai 1. 1 com 1, 2, ó. Deu certinho. Aqui, ó. 7 com 7, 14. Vai 1. 2 com 2, 4 com 1, 5. 2 com 1, 3. Tá vendo como dá certinho? Então, prova real. Toda vez que vocês fizerem uma continha, para vocês terem certeza se essa conta tá certa ou não, é só fazer a operação inversa. Então, no caso da soma, faz a subtração da resposta com o primeiro valor.
No caso da subtração, faz a soma da resposta com o primeiro valor para ver se dá o outro. Primeiro não, né? Com o último no caso, com o anterior. Logo que vem seguida aqui, ó. Logo que vem aqui após, ó. Faz logo com esse para ver se a resposta dá esse daqui. Isso que é a prova real. Aqui a gente soma, que é para a gente tirar a prova real. Ok, gente? Bom, na próxima aula a gente vai ver melhor, porque o meu tempo já está se esgotando. Quando a aula tá bom, acaba rápido. E aí a gente se encontra, quem foi para recuperação no sábado, quem não foi para recuperação, a gente se encontra na próxima semana. Então, bom feriado, sexta-feira, bom descanso para quem tiver de folga e boa aula no sábado. Até pra semana, até julho, hein, gente? Já é julho, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma!